Olá! O Conhecer de hoje vai conversar com a jornalista Lídia Ramires, que é doutoranda em Letras pela Universidade Federal de Alagoas e professora do campus do Sertão da UFAL. Lídia coordenou a parte alagoana de uma pesquisa nacional que fez um mapeamento das rádios AM e FM em 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. O levantamento pretende quantificar e descrever as atividades das rádios comerciais e educativas no Brasil e acabou constatando um fato interessante. A maior parte das emissoras ou pertence a políticos ou à igreja. Professora Lídia, como vai? Tudo bem, Tudo bem? Com esse domínio de igrejas e políticos, como é possível democratizar a comunicação em nosso país? Acho que esse é o grande desafio, né? A comunicação está democratizada ou pode ser democratizada na hora que você coloca em dois segmentos, e até nem tão distintos, né, como o segmento religioso e o segmento político, até porque você tem políticos que estão ligados a igrejas também, né, e igrejas ligadas a políticos, né, você tem essa dicotomia, a gente não pode falar em democratização plena de algo que é disposto por concessão pública, né? Essas emissoras de rádio, elas funcionam por concessão do governo, a concessão pública. Então, o acesso continua sendo um mito, né? A participação nas emissoras de rádio por parte da população continua sendo uma mitológica, né? É mito e eu acho que em alguns pontos a gente pode dizer até utópico, né? É algo que você pretende fazer, pretende alcançar, mas que no real você não consegue contemplar, né? A população ela ainda fica, né, refém da programação e dos espaços que essas pessoas ou esses grupos, né, eles permitem, né, ou muitas vezes não permitem da participação. Isso não só em Alagoas, né? Alagoas reflete um perfil nacional. Pois é, eles são muito organizados, né? Eu não sei se isso daí é uma triste coincidência, né, que esse levantamento ele faz isso, né, o panorama do rádio no Brasil, ele demonstra, na verdade, que isso se repete nesses 26 estados e no Distrito Federal, né? Essa constância de canais com políticos, e aí vale registrar que nem sempre está no nome do político, né? Está na família do político. Tem um artifício de colocar um parente, o famoso um irmão, laranja, o recurso, né, que a gente chama informalmente, né, de laranja, que é colocar nas mãos de alguém que sabe. Mas a gente conhece vários casos, né, e isso circula na sociedade, né, a emissora de fulano de tal, mas quando você vai ver legalmente, ele não está ali, mas a emissora é dele, né, quando deveria ser pública. Perfeito. Como foi feita a pesquisa, Lídia? Conta pra gente como é que foi esse percurso. Olha, a pesquisa e aí a dificuldade de publicação, né, inclusive esse livro, né, o Panorama do Rádio Brasil, ele tem um apoio, né, um patrocínio da ABERT, né, que fique bem destacado que não influiu no conteúdo, porque a pesquisa já estava pronta. A ABERT, né? É a Associação Brasileira de Rádios e Televisões, né, Rádio e TV. A ABERT chegou com o material pronto e teve, eu acho que uma leitura muito interessante de saber que essa memória ela precisa ser resgatada, né? Esse estudo é, antes de tudo, um estudo descritivo, né? Quais são as emissoras, como é que elas funcionam, quem é AM, quem é FM, qual é a programação que eles destacam, faz jornalismo, é apenas musical, é religiosa, é de entretenimento, como é que funciona. Então, isso foi dividido nas 27 unidades da federação. Então, tem vários grupos, né? Aqui em Alagoas, e são regiões metropolitanas das capitais, né, Maceió, no caso, ficou sob minha coordenação e com a preciosa colaboração com a autoria do professor Ricardo Moresi. Que é parceiro nessa pesquisa. Que é parceiro também na pesquisa, jornalista, radialista. Ele milita, né, ainda em rádio, né, está atrás do microfone, né? E acho que essa é uma característica de todos os pesquisadores, né? São pesquisadores que ou estão ou passaram pelo rádio, né, que é o meu caso, Que é muito bom porque você alia a teoria e a prática, né? Não fica só uma pesquisa teórica. Né? E você consegue ver questões que estão tão às sombras ou então estão nas entrelinhas, como, por exemplo, esse fato de ser a emissora de um político, né, mas não ter este político na Constituição societária daquela empresa, né, ou de que você sabe que é aquele político que está com mandato, ele é efetivamente o executivo, o gerente, né, daquilo dali, mas ele não está, naquele momento, como executivo formal. Então, essa pesquisa ela fez exatamente isso, levantar em todos os estados, no Distrito Federal, descritivamente como é que essas emissoras elas estão cadastradas, como é que funciona a programação e os contatos. Então, quem acessar essa pesquisa tem e-mail, telefone, endereço,
razão social, né, de cada uma dessas empresas. Antes desse levantamento, havia algum outro estudo sobre rádios do Brasil ou é uma área muito escassa de dados ainda? Olha, o grupo de pesquisa Rádio e Mídia do Intercom, que está completando esse ano 20 anos, e a pesquisa é cadastrada dentro desse grupo de pesquisa, tem uma produção muito boa, né, mas ainda é muito pouco. Até porque elas mudam muito, né, as emissoras mudam. A gente tem emissoras tradicionais e tem emissoras que passam de um sócio para outro, inclusive informalmente, né? Depois as pessoas têm dificuldade, inclusive com processos, porque está no nome de um e trabalhou para outra pessoa. Então, isso processo daí, trabalhista, inclusive. Processo trabalhista, principalmente processo trabalhista, né? Isso é um recurso que é comumente usado. E a gente tem dificuldade para catalogar isso daí. Pra vocês terem ideia, esse material está pronto, a pesquisa, né? Está finalizada. Se assim a gente pode dizer em pesquisa, que nunca acaba, né? Mas está finalizada há mais de um ano. Né? Eu apresentei esses dados no Congresso Nacional da Intercom, em Porto Alegre, em setembro do ano passado. Né? E o lançamento foi feito, né, apenas em Recife, no Intercom, um ano depois. Né? Porque a gente tem essa dificuldade. Nesse período, a gente ainda teve que fazer alguns ajustes, né, não mais em relação às emissoras, mas como alguns dados, por exemplo, da situação política do uso dessas emissoras. Né? Até porque existe também uma dificuldade da população obter esses dados no Ministério, na Anatel, é muito difícil, é muito espinhoso, não é? Pois é, são áreas de sombra, como a gente diz, né, na linguagem técnica de rádio. Né? Não alcança aquela área. É uma concessão pública, mas você não tem acesso, né, a quem são esses sócios, como é que elas funcionam. Os dados são dados antigos, a gente teve que fazer essa atualização. Né? Olha, aqui está dizendo que funciona na Avenida Fernandes Lima e não funciona na Avenida Fernandes Lima, está na Avenida Menino Marcelo. Né? Então, assim, como é que isso se dá? Lídia, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho da professora Lídia Ramires falando sobre o panorama do rádio no Brasil e em Alagoas. O Conhecer volta já.